Olá, meu jovem, olá, minha jovem. Sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje a gente vai definir o que são ondas eletromagnéticas e a gente vai definir também quais são as ondas dentro desse espectro magnético. O espectro magnético é o conjunto de ondas eletromagnéticas, né? E essas ondas eletromagnéticas, elas são classificadas de acordo com a sua frequência, formando então o espectro eletromagnético. E aí a gente vai fazer também alguns exercícios do PET. Bom, começando a falar de ondas eletromagnéticas, é o seguinte. Por volta de 1830, diversos cientistas começam a descrever o comportamento da eletricidade. E criou-se, neste período, um conhecimento amplo, porém desconexo a respeito da eletricidade e do magnetismo. Então, nós tínhamos aí a ideia de eletricidade, nós tínhamos a ideia de magnetismo, mas eram ideias que não se conectavam, até que fizeram algumas experiências e perceberam, então, a dependência da eletricidade com o magnetismo. Então, juntou tudo e formou o eletromagnetismo. Então, na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell organiza todo este conhecimento em uma teoria única com as equações de Maxwell. Essas equações demonstram a interdependência entre os campos elétrico e magnético e mostram que a luz, que já sabia ser uma onda, era um fenômeno eletromagnético. Então, aqui nós temos o Maxwell, ele fez a união dos fenômenos elétricos com fenômenos magnéticos, criando assim, então, o eletromagnetismo. Bom, segundo as equações de Maxwell, e essas equações elas são vistas no ensino superior, mas a gente já pode ter mais ou menos uma noção do que é aqui no ensino médio, fala o seguinte, que um campo elétrico variável produz um campo magnético e um campo magnético variável produz um campo elétrico. Um campo elétrico, representado pela letra E, que varia periodicamente, produz um campo magnético que também varia. Então, um campo elétrico que varia, ele tem a capacidade de produzir um campo magnético, assim como um campo magnético também pode produzir um campo elétrico. E as interações entre os campos elétrico e magnético produzem uma onda que pode se propagar até no vácuo e é chamado de onda eletromagnética. Elas são ondas transversais compostas por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, ambos em fase. Quando um campo elétrico é máximo, o campo magnético também o é. Ou seja, nós temos variações de campo elétrico e variações de campo magnético. Campo elétrico e campo magnético são vetores. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor na vertical de campo elétrico, o campo magnético vai estar na horizontal. E essas variações vão se propagando ao longo do espaço. Então, eu coloquei uma imagem aqui só para a gente representar uma onda eletromagnética. Eu tenho um campo magnético que varia na vertical e o campo magnético que varia na horizontal. E essa variação ela vai se propagando ao longo do espaço. E a distância entre dois picos de campo nós chamamos de comprimento de onda. Bom, e as ondas eletromagnéticas, elas são ondas, então a gente pode usar a equação fundamental do ondulatório, visto lá no segundo ano, para descrever os movimentos de uma onda eletromagnética, que fala o seguinte, a velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ou seja, nós temos essas grandezas da onda, que é o comprimento dela, a frequência, e com elas a gente consegue definir a velocidade. Lembrando que a velocidade da onda, ela depende do meio. Então, se a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas e essa onda ela se propaga no vácuo, a velocidade dessa onda, representada pela letra C no vácuo, vai ser de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Uma observação aqui é o seguinte, a letra C ela é usada para representar a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo, que vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só a título de curiosidade, se você pudesse chegar a essa velocidade, você conseguiria dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Ou seja, é bem rápido mesmo. E aí a gente entra na parte do espectro eletromagnético. Apesar de Maxwell ter demonstrado a existência teórica das ondas eletromagnéticas, foi
Hertz que demonstrou sua existência experimentalmente. As ondas eletromagnéticas são organizadas em um espectro de acordo com suas frequências, ou seja, nós temos várias ondas eletromagnéticas e essas ondas elas são classificadas de acordo com a frequência. E essas ondas têm diferenças no meio de produção. Por exemplo, nós vamos ver que a onda de rádio é produzida devido a um acontecimento e as ondas de raio-x é devido a um outro acontecimento. O infravermelho é devido a outro. Ou seja, essas ondas eletromagnéticas, elas têm frequências diferentes, então elas vão receber classificações diferentes, mas todas pertencem ao espectro eletromagnético. Então nós vamos começar, então mostrei aqui para vocês que o que acontece? Se elas têm frequências diferentes, eles vão ter também comprimentos de ondas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gamas. Notem que o comprimento de onda ele vai diminuindo e a frequência vai aumentando. E devido a essa variação de comprimento de onda e frequência, elas vão ser classificadas com nomes diferentes também. Vai depender da frequência. Então, a gente começa falando das ondas de rádio. As ondas de rádio têm faixa de frequência entre 10 e 10 elevado a 8 Hz, com comprimento de onda na ordem aí de 10 elevado a 3 metros. Tá? Então, essas ondas elas podem ser geradas pelo movimento oscilatório de elétrons em uma antena transmissora sujeita a uma corrente alternante, ou seja, uma corrente que alterna. E quando captadas por uma antena receptora, elas podem gerar uma pequena força eletromotriz que vai poder amplificar para a leitura de sinal. Bom, Marconi foi o primeiro a utilizar essas ondas de rádio para transmitir informações no telégrafo sem fio. E como que funciona isso? Imagina, as ondas de rádio, por exemplo, são usadas pelas emissoras de rádio. E aí, o que acontece? Eu uso o microfone, por exemplo. Esse microfone, dentro do microfone tem um diafragma que fica variando. Esse diafragma vai produzir um circuito elétrico, ok? Uma oscilação dos elétrons. Essa oscilação é variável. E essa oscilação produz uma onda de rádio. Então, vai ser emitida pela antena que a gente chama de emissor. E aí, o que vai acontecer? Essa onda de rádio ela vai se propagar na nossa atmosfera. Só que ela tem a capacidade, a nossa atmosfera ela é cheia de camadas. Quando chega na ionosfera, ela vai ser refletida. E quando ela é refletida, ela pode chegar em uma outra antena, que a gente chama de receptor. Esse receptor, então, ele vai receber essa onda de rádio, vai fazer, então, os elétrons oscilar. Essa oscilação de elétrons vai transmitir a informação até a caixa de som, por exemplo, que vai sair a voz que inicialmente eu falei no microfone, ok? Então, nas ondas de rádio, a gente precisa de duas antenas. Uma que é a emissora e a outra que é a receptora. Nós temos também, dentro do espectro eletromagnético, um outro tipo de onda eletromagnética que a gente chama de micro-ondas. Então, a que tem menor frequência vai ser a onda de rádio. A segunda menor frequência vai ser a micro-ondas, que tem uma faixa de frequência aí entre 10 elevado a 8 e 10 elevado a 11 Hz, com comprimentos na faixa de 10 elevado a menos 2 metros. E elas são frequentemente utilizadas nas telecomunicações e na televisão, por serem capazes de transmitir maior quantidade de informação do que ondas de rádio. Então, basicamente, as micro-ondas, elas funcionam como as ondas de rádio, porém elas têm a capacidade de transmitir maior informação em relação às ondas de rádio, tá? Mas elas têm uma frequência maior também. Agora, é muito usado também essas ondas lá no forno de micro-ondas. Como que funciona isso? Né? Dentro do micro-ondas, vou colocar aqui a figura, dentro do micro-ondas eu tenho um dispositivo que chama magnétron. Esse magnétron, ele tem a capacidade de produzir micro-ondas. Essas ondas, então, produzidas, elas vão passar pelo guia de ondas e vai chegar lá na câmara de cozimento. Na câmara de cozimento, essa onda ela vai interagir com substâncias polares, ou seja, com a água, por exemplo. A água ela tem regiões, as moléculas de água têm regiões que têm carga positiva e regiões com carga negativa. Então, essas ondas elas vão interagir com a água e, por ressonância, né, vai fazer com que essa água aumente o grau de agitação, aumenta
rotação. Essa rotação gera atrito com outros alimentos. E aí vai fazer com que esses alimentos esquentem. Lembrando que essa onda eletromagnética gerada, essa micro-onda, ela vai interagir mais com a água ou substâncias polares. Então, se eu colocar, por exemplo, somente o vidro não esquenta, porque o vidro ele tem substâncias apolares. Agora, se eu coloco a água esquenta, e aí, como o vidro ele está em contato com a água, aí ele esquenta também, porque ele vai receber calor por condução, tá? Mas a onda eletromagnética, ela não é responsável por aquecer o vidro, mas sim por aquecer a água. Uma outra radiação dentro desse espectro magnético é a radiação de infravermelho. Bom, a frequência do infravermelho está entre 10 elevado a 11 e 10 elevado a 14 Hz, com comprimentos na ordem de 10 elevado a menos 5 metros. E essa radiação ela é resultado da agitação térmica das partículas que compõem os corpos. Esta faz com que as cargas presentes nos corpos oscilem produzindo ondas eletromagnéticas. Ou seja, todo corpo que tem uma temperatura vai emitir, então, infravermelho. Ou seja, o meu corpo está emitindo aqui infravermelho também. São ondas eletromagnéticas dentro da faixa de frequência de 10 elevado a 11 até 10 elevado a 14. A radiação infravermelha ela é emitida por qualquer corpo com temperatura acima do zero absoluto. E a frequência da radiação vai depender da temperatura do corpo. Assim, ela pode ser utilizada para medir a temperatura de corpos distantes ou mesmo de objetos no dia a dia. E aí, eu tenho aqui uma fotografia térmica. Notem que nas partes mais claras, nós vamos ter maior elevação de temperatura. Nas partes mais escuras, nós temos uma temperatura menor, ok? Bom, e aí é bom a gente falar disso para a gente até desmentir uma fake news que fala que esses termômetros usados durante a pandemia nas lojas de supermercados podem provocar câncer, porque eles emitem radiações no nosso corpo. Pelo contrário, o nosso corpo é que emite radiação infravermelho. E aí, esse termômetro ele vai absorver esse infravermelho, vai lá mensurar a frequência e aí vai determinar, então, a temperatura do corpo. Então, é fake. Já saiu nas redes sociais falando que esse termômetro ele emite radiação que provoca câncer. Isso é fake. Na verdade, é a gente que emite radiação e esse termômetro absorve essa radiação, mede a frequência e calcula a temperatura do nosso corpo, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias falsas. A gente tem também, dentro desse espectro eletromagnético, a luz visível. A luz visível, ela é a menor faixa de frequência que a gente tem, tá? A luz visível está entre 4 vezes 10 elevado a 14 até 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Ou seja, é uma faixa muito pequena dentro do espectro eletromagnético. E a luz visível ela é gerada pelo decaimento de elétrons nas camadas de um átomo. A ideia é o seguinte, nos modelos atômicos lá, por exemplo, o modelo atômico de Bohr, que fala que o átomo ele tem níveis de energia e o elétron fica dentro desses níveis. Quando ele recebe ou perde energia, ele fica oscilando de nível. E aí é o seguinte, nessa oscilação tem então liberação de ondas eletromagnéticas que estão dentro da faixa visível, sensível pelo olho humano, que é a luz, tá ok? Bom, e aí as cores, elas têm frequências diferentes. Tá? Dentro desse espectro eletromagnético correspondente ao da luz, nós temos as cores. Então, nós temos aí o vermelho. O vermelho ele tem maior comprimento de onda e menor frequência. E aí a frequência vai aumentando de acordo com essa ordem aqui. Nós temos o laranjado, depois o amarelo, o verde, o azul, o anil, depois o violeta. O violeta ele tem a maior frequência dentro da faixa da luz e o vermelho tem a menor frequência. Por isso, denominou-se o infravermelho, frequência abaixo da frequência do vermelho, e o ultravioleta, frequência acima do violeta. Lembrando que a luz são ondas eletromagnéticas que o nosso corpo, que o nosso olho é sensível. Ele consegue perceber essas ondas eletromagnéticas. Agora, faixas de frequências diferentes da luz visível, o olho humano não consegue perceber. Então, eu não consigo perceber, por exemplo, o infravermelho,
eu não consigo perceber o micro-ondas, não consigo enxergar, né? Não consigo enxergar o ultravioleta, não consigo enxergar raio-x nem nada, somente a luz que está dentro dessa faixa determinada. Agora, nós temos a luz branca. A luz branca emitida pelo Sol, por exemplo, é uma combinação de várias cores, né? Vermelho, amarelo, laranjado, azul, anil, violeta, verde, são todas as cores. E aí o que vai acontecer? Quando essa luz ela sofre refração, ou seja, ela muda de meio, ela vai sofrer refração e vai acontecer então a dispersão da luz. E aí ela vai se dispersar de acordo com a sua frequência, porque as cores elas têm índices de refrações diferentes. Bom, e aí a gente entra na faixa do ultravioleta. Radiações ultravioletas são radiações que têm frequências acima da luz violeta, ok? E essas frequências variam de 7,5 vezes 10 elevado a 14 até 7,5 vezes 10 elevado a 16 Hz. E o comprimento de onda está na faixa aí de 10 elevado a menos 8 metros. E o espectro do ultravioleta ela é dividido em 3 partes: raios UVA, UVB e UVC. O UVA é mais longo, o UVB é médio e o UVC ele é mais curto. Ambos são raios ionizantes, ou seja, eles podem carregar o nosso corpo, tá ok? Podem retirar elétrons. E isso é perigoso, porque se recebermos isso, isso pode provocar câncer. Agora, para nossa alegria, não é toda radiação ultravioleta que o Sol emite que a Terra absorve. Nós temos lá a camada de ozônio que reflete grande parte desse ultravioleta que chega. Porém, não é todo o ultravioleta que é refletido. Tem uma parte do ultravioleta que entra na Terra. E por isso o nosso corpo recebe esse ultravioleta. Os raios têm energia suficiente, então, para ionizar átomos e quebrar algumas moléculas. Portanto, apresentam um perigo para a nossa pele. Tá? O Sol ele é uma fonte poderosa de radiação ultravioleta, porém a camada de ozônio filtra boa parte dessa radiação. Só que exposições prolongadas podem provocar danos, podem provocar queimaduras e pode provocar até câncer de pele. Então a gente tem que usar muito filtro solar contra esses raios ultravioletas. Raio-X é uma outra onda eletromagnética. A radiação do raio-x tem uma frequência bem alta, de 1,6 vezes 10 elevado a 16 até 3 vezes 10 elevado a 20 Hz. Tá? E ela é produzida pelas oscilações de elétrons em camadas mais internas do átomo ou pela colisão de elétrons de alta energia com átomos de um alvo metálico. Então a ideia é o seguinte: como que é produzida uma onda de raio-x? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles oscilam, e essa oscilação provoca ondas eletromagnéticas dentro dessa frequência. Ou então, se eu tiver elétrons que estão acelerados e ele colide com átomos de um metal, isso também vai gerar um raio-x. Tá? Bom, aqui então, por exemplo, tem uma aceleração de elétrons e esses elétrons vão bater numa placa metálica com átomos de metal. Tá? E eles são altamente ionizantes, ou seja, eles oferecem um perigo ainda maior do que o ultravioleta. E podem penetrar diversos materiais de baixa densidade, como os nossos músculos. E característica que permite seu uso para obter imagens internas do corpo humano. Aquelas chapas usadas lá no raio-x, elas são sensíveis a esse raio-x. E aí, como que a gente faz a radiografia? A ideia é o seguinte: o raio-x, ele consegue passar pelo músculo, mas ele não consegue passar pelo osso, porque o osso ele é mais denso. Então, ao passar pelo músculo, ele vai entrar naquela chapa e aquela chapa vai sentir a presença desse raio-x. Mas não vai passar pelo osso. Então, a parte que passou pelo osso foi bloqueada. E aí vai dar aquela imagem formada, então, que a gente tem no raio-x. Tá? E, por fim, nós temos os raios gama. Os raios gama têm uma frequência ainda maior do que o raio-x. Quando se descobriram materiais radioativos, no final do século XIX, descobriu-se que eles emitiam 3 tipos de raios: alfa, beta e gama. Na verdade, raios alfa e raios beta são partículas. O alfa são partículas positivas e o beta, partículas negativas. E o gama é uma radiação eletromagnética. Então, descobriu-se que os raios gama são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que 3 vezes 10 elevado a 20 Hz, liberado durante o processo de fusão e fissão nuclear ou no decaimento radioativo de um átomo. Tá ok? Bom,
são emitidos, então, na explosão de armas nucleares e deve-se ter um controle também rígido em usinas nucleares, porque um acidente numa usina nuclear pode gerar radiações gamas e essas radiações elas são danosas às células animais. Bom, pessoal, tem alguns exercícios aqui do PET, eu gostaria que vocês fizessem e, na dúvida, mandem suas perguntas. Agradeço a participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.